Apaci Teatro, um podcast que aproxima pessoas, partilha experiências e inspira novas formas de fazer comunidade. Boa tarde. Obrigado em primeiro lugar ao Teatro Noroeste pelo convite. Esta casa é um sítio onde eu sempre me senti muito bem-vindo e onde é sempre um prazer muito grande voltar. Há 3 palavras que para mim escoram o meu pensamento sobre o meu trabalho enquanto fazedor de teatro ao longo destes 36 anos que aqui ando. Eu sou em primeiro lugar da prática. Eu vou descobrindo o sentido à medida que faço fazendo. O método para mim é algo que flui. Evolui à medida que a experiência nos vai ensinando como lidar com os desafios criativos e com as relações humanas. Devo muito aos que vieram antes de mim, aos que estudei, aos que vi, aos que me inspiraram, também àqueles que me desinspiraram. E devo igualmente e muito às pessoas que fizeram parte dos projetos que tive a sorte de desenvolver. Com elas aprendi sobretudo o sentido da palavra fascínio. É a arte de olhar para o outro e querer entender como é a sua vida, entender aquilo que temos em comum e aquilo que desconheço. Aquilo que me pode nutrir, desafiar, aquilo que me traz uma outra compreensão da beleza e da feiura do mundo. A primeira das 3 palavras é território. Eu acredito que qualquer trabalho artístico deve ser ancorado numa especificidade local. Há muitos tipos de territórios geográficos, de causas, de experiência comum, de grupos etários, mas o ponto de partida que me interessa é sempre um contexto concreto que se torna o centro de vários círculos concêntricos. A 100 Palcos, onde eu agora neste momento trabalho, tem a sua sede no coração do Centro Histórico de Viseu, uma pequena cidade do interior de Portugal. É uma zona onde há uma comunidade muito heterogénea. Em 2025, no projeto Anoitecer, trabalhamos com comunidades imigrantes para entendermos e celebramos com todas estas pessoas a dinâmica multicultural que nos últimos anos tem transformado a nossa cidade. Num segundo círculo concêntrico, no Concelho de Viseu, trabalhamos com um programa Diálogos. São residências artísticas desenvolvidas em freguesias rurais, de baixa densidade populacional, e que permite a estas comunidades isoladas não só usufruírem, mas fazerem parte dos processos artísticos, desde o conceito inicial até a apresentação e depois a sua apreciação. Num terceiro círculo, o círculo já mais do distrito de Viseu, desenvolvemos no ano passado um projeto chamado A Baba do Lobo, um espetáculo multidisciplinar que explora as consequências e as lições da mineração do wolframio durante a Segunda Guerra Mundial. E depois, num quarto círculo, da escala nacional, voltamos ao espetáculo Anoitecer com as comunidades imigrantes, que é retrabalhado, reinventado em 7 outras cidades portuguesas e onde os participantes nas diferentes cidades se visitam e vão ver os espetáculos uns dos outros, assim aumentando a dimensão reflexiva não só de um único espetáculo, mas de um projeto, de um conjunto de encontros. E finalmente o último círculo, o círculo internacional, o quinto, onde, voltando à Baba do Lobo, o espetáculo sobre a mineração, desenvolvemos uma co-criação com o Teatro Vila Velha de Salvador da Bahia, juntando artistas brasileiros e portugueses na escrita, na encenação, na música, no vídeo, na interpretação, em todas as áreas artísticas. Este espetáculo parte de entrevistas com mulheres centenárias, viúvas de mineiros de aldeias serranas do interior de Portugal.
Em Salvador, quando apresentámos o espetáculo, gera grandes debates acesos sobre os efeitos da mineração, os desastres ecológicos, da exploração da natureza e do ser humano. Por incrível que pareça, o público brasileiro revê-se nas histórias de mulheres e homens das serras portuguesas de há quase 100 anos. Em Portugal, quando apresentado nestes municípios e pelo país fora, e contra aquilo que muitas vezes acontece em Portugal, onde não há uma grande tendência para estes debates espontâneos depois dos espetáculos, fala-se muito calorosamente sobre a herança do wolfrâmio, as fortunas conquistadas e perdidas, a condição da mulher, a fome e a geopolítica. Em todos estes sítios, em todos estes círculos, o teatro serve para aproximar as pessoas, diretamente e indiretamente, no mundo que é cada vez mais globalizado, onde a especificidade perde terreno para uma uniformização redutora de vidas, de culturas, de identidades. O teatro aqui permite-nos entender quem somos e de onde vimos e como nos relacionamos com o resto do mundo na sua também singularidade. A segunda palavra é contemporaneidade. Para além do meu trabalho na 100 Palcos, tenho tido o privilégio de trabalhar com comunidades locais um pouco pelo país todo e em países lusófonos também, Angola, Brasil, Cabo Verde e São Tomé. O que une estas experiências é a vontade de explorar formas de criar dramaturgias contemporâneas. Por vezes, trabalho com escritores e escritoras profissionais, partindo de entrevistas, de recolhas, uma espécie de escuta popular, que dá origem a peças que nascem diretamente de testemunhas, reflexões, preocupações e alegrias também de pessoas comuns. Noutras ocasiões, são dramaturgias participativas, em que são as pessoas da comunidade que criam o seu próprio texto, através da improvisação, da experimentação e de um processo coletivo, partilhado. Um destes processos que mais prazer me trouxe ao longo dos anos, e isto já foi há cerca de 10 anos, foi um projeto que desenvolvi aqui com o Teatro Noroeste, em Viana do Castelo. Um espetáculo que criamos no navio Museu Giliense e chamado Anjo Branco. Cerca de 50 participantes, entre os 14 e os 84 anos, investigaram, improvisaram, estruturaram e depois apresentaram um espetáculo em percurso pelos diferentes espaços do antigo navio hospital. Foi uma celebração de um dos ícones da identidade e do património vianense e, simultaneamente, um olhar crítico sobre o regime político ditatorial dos anos 50 e 60, quando o navio apoiava a frota bacalhoeira ao serviço do Estado Novo. A contemporaneidade e a experimentação residem não só nos conteúdos da peça, mas também na sua forma. É preciso desconstruir o espaço teatral convencional e explorar novas relações entre espectadores e intérpretes. No Anjo Branco, o público foi dividido em grupos que circulavam pelo navio. Na cozinha, prepara-se uma refeição de inauguração em tom de comédia absurda. Na Casa das Máquinas, ex-trabalhadores dos estaleiros navais, aqui de Viana, apresentam um poema coreográfico sobre o homem-máquina. Na enfermaria conta-se a história de um jovem pescador que desaparece na bruma. Na popa vemos a luta diária das mulheres que trabalham na seca. No conjunto, o percurso do público é uma viagem ao passado e uma alerta aos perigos de presente, da perda de direitos e privilégios que damos por adquiridos. Celebramos, sim, o símbolo de uma cidade, mas com consciência crítica de tudo o que esse símbolo representa. O espetáculo esgota-se, fazem sessões extras e uma reposição um ano mais tarde, mas talvez o que mais me marca não é o espetáculo em si, mas os 9, 10 meses de trabalho dos participantes, trabalho árduo de uma dedicada equipa do Teatro Noroeste e
Isto para dizer que o destino em si é bonito, é lindo, é incrível, mas a viagem é talvez onde nós fazemos as nossas maiores descobertas. A última e talvez a mais importante das minhas 3 palavras é acesso. Fala-se muito nos últimos anos de participação e o trabalho com comunidade tornou-se uma moda. Diretrizes europeias transformam-se em prioridades para as entidades que financiam o trabalho dos artistas profissionais. Nasce um novo vocabulário e abundam palavras-chave como comunidade, democratização, descentralização, inclusão, todas elas válidas, desde que não impliquem que as artes percam a sua integridade e a sua essência. A arte é arte e tem que valer por si, seja qual for o contexto em que é criada. A primeira prioridade do artista deve ser garantir a qualidade do seu objeto, do objeto do seu trabalho, porque sem isso pouco lhe vale trabalhar com comunidades ou em prol do acesso universal às artes. A arte não é um instrumento para integrar ou para reabilitar pessoas. A arte tem, no entanto, o poder de transformar, de promover um sentido de comunidade, de incentivar a participação cívica, política, intelectual e principalmente do encontro presencial entre as pessoas. Mas essas mudanças ocorrem quando as artes são feitas com integridade, com dedicação, com rigor estético e técnico. A democratização das artes, cito, é uma das pedras mestras da Constituição da República Portuguesa de 1976. E 50 anos mais tarde ainda temos muito que caminhar até chegarmos a um ponto em que as artes sejam de facto uma parte significativa da vida de todos. Numa altura em que a democracia, a justiça e a verdade estão de novo sob ameaça em Portugal e no mundo, cabe-nos, enquanto sociedade, lutar pelo acesso de todos à fruição e à participação nas artes, como forma de combater a ignorância, o preconceito e a intolerância, e ao mesmo tempo de promover a escuta, o encontro e a nossa capacidade coletiva e individual de imaginar outras possibilidades e outras soluções. Aos artistas cabe a responsabilidade de resistirmos às pressões de instrumentalização do nosso trabalho e ao mesmo tempo de nos aproximarmos das comunidades, procurando relações horizontais em que a participação não seja só simbólica, mas dignificante, desafiante e reconhecida como oportunidade de aprendizagem mútua entre profissionais e não profissionais. Aos teatros e aos programadores cabe abrir efetivamente as portas dos edifícios nobres da cultura, trabalhar com criatividade e com imaginação para desmantelar décadas, séculos até, de elitismo e de povoar os espaços culturais com públicos heterogéneos, participativos e presentes. De que modo podem o teatro e as artes performativas contribuir para uma maior equidade social? Existindo, resistindo, acreditando que é possível fazer das artes um lugar para todos. Obrigado. Este foi mais um episódio do podcast Capacite Teatro, um podcast que aproxima pessoas, partilha experiências e inspira novas formas de fazer comunidade. Um projeto do Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, com o apoio do Portugal 2030, Pessoas 2030 e da União Europeia.